Viver Bem de volta, agora o momento de ler as suas mensagens que foram enviadas aqui para o nosso programa através do WhatsApp do Viver Bem. Você ainda não mandou sua mensagem? Tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida que você quer ver respondida aqui no programa? Manda pra gente, o telefone é 84991346154. Tem muita gente mandando mensagem, tanto aqui de Natal quanto de Maceió, e eu fico muito feliz com isso. A primeira mensagem é da Arlene, ela está dando parabéns pelo programa e querendo saber o que é eficaz para gastrite. Ela quer saber o que é que pode substituir o omeprazol aí no seu tratamento. Arlene, não sei o que é indicado, mas assim, o indicado mesmo é você procurar seu médico. Quando a gente fala em substituição de medicamento, sempre o médico tem que ser consultado. Então, independente da dica que a gente traga aqui, não deixe de procurar o seu médico. A Juliana de Maceió, Juliana Augusto, mandando um beijo, falando que sempre assiste o programa. Quem mais aqui? Lúcia de Souza também mandando um beijo pra gente, parabenizando pelo programa. José Geraldo da Silva, José Geraldo eu acho que eu já li aqui no programa anterior. E tem também uma dúvida, uma telespectadora que mandou querendo saber sobre a dieta low carb. Ela tem muitas dúvidas sobre esse assunto, então para esclarecer todas elas, a gente não fez apenas uma pergunta, eu fui lá no Elo Restaurante, conversei com a nutricionista Eliane Martins sobre dieta low carb. Então fique atento que eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante, tanto a Júlia que mandou a pergunta, quanto você que acompanha o nosso programa. Quando a gente fala em dieta, alimentação saudável, né? Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre a dieta low carb. Recentemente a gente recebeu muitas perguntas através do WhatsApp do Viver Bem. Eu aproveitei para esclarecer todas elas de uma vez e falar mais sobre a dieta low carb com a nutricionista Eliane Martins, que está sempre aqui participando com a gente. Bom dia, Eliane. Bom dia, Ju. Eliane, para quem está em casa, muita gente já deve ter ouvido falar low carb, mas tem gente que ainda não sabe o que é que significa. Então vamos explicar para quem está em casa exatamente o que é uma dieta low carb. Sim, o low carb está super na moda hoje, muito em alta, só que muitas vezes as pessoas vêm cortando totalmente carboidrato. E não é bem assim. A proposta da low carb é baixo carboidrato. Ou seja, procurar um acompanhamento nutricional que ao longo do dia a gente vai ajustar de acordo com a disponibilidade do metabolismo de cada paciente para menor quantidade de carboidrato ao dia. Você dá um aporte maior de proteínas, vegetais, mas até algumas frutas que têm um teor de carboidrato muito alto, como a aveia, que também tem um teor de carboidrato mais alto, não entram nesse primeiro momento. Aí a gente seleciona quais são as melhores frutas e quais são as melhores opções para poder estar colocando em porções pequenas, fracionadas ao longo do dia, de carboidrato, mas onde o maior aporte é proteína e vegetais. Quais são os benefícios dessa dieta? Pronto. Um dos maiores benefícios é a gente conseguir fazer com que o teu corpo não perca tempo em estar indo queimar aquele carboidrato, porque todo carboidrato ele é revertido no nosso corpo em açúcar e gordura. Então, se por exemplo você veio à noite naquele período noturno do jejum, seu metabolismo baixou toda a escala de açúcar e gordura, tanto que a gente faz o exame de sangue em jejum. Então, se você acorda e já vai comer e comer carboidrato, você vai fazer com que seu corpo pare então de queimar a gordura e vá direto queimar aquele combustível que você deu, por exemplo, uma tapioca, enfim. E aí vai se transformar em que todo carboidrato, por mais que seja salgado, aquele pãozinho que a gente come, no nosso metabolismo se transforma em açúcar e gordura. E a última coisa que o teu corpo vai queimar como fonte de energia é a gordura. Ele primeiro usa como fonte de energia o açúcar, a glicose. E aí, se teu objetivo maior é dar aquela secada, perder peso, melhorar o processo de definição, a low carb entra muito bem nesse momento, porque a gente vai fazer um controle de pouco carbo, mas tem para você não ficar estressada. A gente bota geralmente ali no final do dia às 5 horas. E aí a mulher, principalmente nos ciclos hormonais, então se você cortar totalmente, tem pessoas que aguentam, mas aí vai dar estresse, não consegue dormir direito, dá irritabilidade. E a low carb, como a gente coloca pequenas porções fracionadas de carboidrato, ajuda a baixar a glicose, colesterol, melhora o desempenho na atividade física, o rendimento na escola, quem está estudando para concurso. Então é bem interessante. Tem que fazer alguma suplementação? O corpo fica com carência de nutrientes ou não? Às vezes a gente tem que fazer um acompanhamento, como ela é um pouco mais restritiva, você começa a ficar com a unha um pouco mais frágil, o cabelo
pode vir a cair. Por isso que é importante um acompanhamento, porque se há necessidade da gente olhar os exames bioquímicos com antecedência, e aí supre alguma carência de vitaminas e minerais. Mas como a gente coloca frutas, verduras, as leguminosas como um todo, ajuda demais. Agora, Eliane, a gente já ouviu falar muito aí da dieta da proteína, tem a dieta da Dukan, a cetogênica. Qual é a diferença? Porque eu sempre ouvi muitas críticas a essas dietas. E a low carb, não. A low carb, os nutricionistas aí apoiando, indicando, prescrevendo para os seus pacientes. Qual a diferença delas? A diferença, porque algumas elas são muito restritivas. Por exemplo, a Dukan você primeiro, ou só da proteína. Você vai comer o quê? Só proteína. Mas aí entra bacon, entra as gorduras, que aí não é interessante para o seu corpo. Você tá levando altas fontes de gorduras saturadas para o nosso metabolismo. E aí você tem uma restrição muito grande e nosso corpo precisa de nutrição. Nossas células dependem dos nutrientes para poder interagir. Aí a gente passa o tempo todo com o cérebro muito ativo, com o nosso metabolismo muito ativo. E se você tem uma restrição muito grande, acaba que você vai acometer o teu corpo como um todo. É que nem o teu carro ficar na reserva do combustível o tempo todo. Uma hora, aquela bomba de combustível não aguenta e tu fica no prego. Né? Então, a low carb já é diferente por isso, porque a gente consegue fazer um mix, um rodízio maior de nutrientes, onde não existe uma exclusão total de um alimento, e sim uma menor proporção, que é do carboidrato. Você tem uma menor proporção de carboidrato no seu dia a dia. Geralmente as pessoas falam, eu não como mais pão, mas come tapioca no café da manhã e no jantar. E aí você está comendo carbo o dia inteiro e não percebe. Eliane, agora quem treina de manhã, dá para ir treinar sem consumir carboidrato? Aí tudo é o depende. Depende se você aguenta, depende se você já tem uma memória muscular, se você já treina, qual é a tua intensidade de treino. Então, tudo isso a gente avalia na consulta. Não é aquela regra geral para todo mundo, que a pessoa tem que acordar e treinar em jejum. Isso não existe, porque senão você pode matar a sua massa magra, você pode prejudicar o seu rendimento no treino, vir a ter uma hipoglicemia, começa a ter aquela sudorese, a ficar tonto. Por isso que tem que ser tudo muito individualizado. Não existe uma regra geral que todo mundo possa vir a fazer e aplicar, Ju. Certo, aí depois do treino que entraria o carboidrato? Isso, exatamente. Ou então a gente pode colocar o carboidrato no pré-treino porque você vai queimar. Você precisa da energia. Então você ficar na zona de conforto e comer carboidrato não é interessante porque ele vai se transformar em açúcar e gordura. Mas você comer e gastar, eu estou dando a energia para você poder ir consumir durante a atividade física. E aí não vai dar tempo de se transformar em gordura e açúcar. Vamos às nossas perguntas? Vamos aqui às perguntas que foram enviadas. O Juliano Borges, de Maceió, ele quer saber se vai perder massa magra se fizer a dieta low carb. Não, ao contrário, a massa magra é ativada com a dieta low carb. A gente consegue aumentar a massa magra, mas para isso existem as estratégias nutricionais, como a gente estava conversando, com ritmo de treino, intensidade, como que está o metabolismo dele, porque assim, não adianta ele fazer uma dieta restritiva demais em teor calórico, porque aí ele vai matar a massa magra quando ele estiver naquele momento do endurance da atividade que requer um maior gasto de energia. Mas a gente ajusta na low carb para ele comer melhor e de forma mais consciente. Tem mais uma pergunta aqui da Paula Santos, que é daqui de Natal. Ela quer saber quantos carboidratos por dia ela pode consumir na low carb. Isso daí é o metabolismo dela. Por isso que ela precisa buscar o profissional que ela goste, que ela confie, para poder ver a necessidade que o corpo dela tem. Porque senão a gente vai ali no Instagram ou vai no Google e você baixa uma lista de coisas que tem falando e aí vai acabar interferindo no nosso corpo, no nosso metabolismo. Tua necessidade é uma, minha necessidade é outra. Eliane, agora existem carboidratos e carboidratos, né? O que é que as pessoas podem consumir? Vamos assim, dar dicas de alimentos que podem ser carboidratos saudáveis que vão fazer bem aí para essa dieta low carb. Por exemplo, a gente é nordestino, adora comer uma tapioca e cuscuz. Mas aí comer tapioca e cuscuz todo dia é um erro, porque primeiro você está dando carga glicêmica alta, então aquele carboidrato de velocidade rápida de absorção. Os melhores é o inhame,
a batata doce, a macaxeira. Então, comer uma tapioca hoje, come amanhã uma batata doce com ovo, no outro dia já bota uma macaxeira também com ovinho frito, come mais omelete, fazer um omelete, uma refeição mais proteica, usa o abacate, que também super sacia para a gente poder estar estimulando ali com a glutationa, com as zeaxantinas, que estimula o desenvolvimento da massa muscular. E aí tem como a gente consumir de carboidratos, os melhores é quinoa, que tem carboidrato baixíssimo e maior aporte proteico, a batata doce, o inhame e a macaxeira. Ótimo, tá aí. Tem uma pergunta aqui da Fernanda, ela quer saber qual a diferença entre a dieta Atkins e a dieta low carb. É bem parecidas, só que a Atkins, por exemplo, você nas duas primeiras Nunca tinha ouvido falar semanas, dessa dieta. a low carb é muito parecida com ela, só que ela não permite que você coma nenhum tipo de carboidrato nas duas primeiras semanas. É parecida com a cetogênica. E aí só depois é que ela vai dizendo quais são os carboidratos e a quantidade que você vai inserindo devagar. Então ela é mais restritiva por isso, porque desde quando você quer iniciar a fazer, não pode consumir nada de carboidrato. Você fica as duas primeiras semanas sem nada de carboidrato e depois que vai sendo adicionado à dieta. Quais são os riscos aí para a saúde de quem tira totalmente o carboidrato? E tem um prazo máximo para você conseguir ficar sem o carboidrato? É muito individualidade isso. Tudo é muito depende. Porque senão a gente ia ter fórmula mágica, tudo a dietinha de gaveta que sai dando para todo mundo. Mas os riscos maiores de você fazer uma dieta muito restritiva é você ficar com uma irritabilidade absurda, porque teu corpo precisa de energia, você não está dando nenhum aporte de combustível e energia para ele durante o dia. Então você fica muito mal-humorado, a unha começa a ficar muito quebradiça, não cresce, o cabelo cai bastante, o sono é muito atrapalhado, então você começa a ficar com insônia, você fica muito agitado durante a noite, porque o corpo está sem nutrição, está sem nutriente. E principalmente se você não consome nem frutas, nem os vegetais. E o fígado vai estar liberando as enzimas para queimar essa gordura de forma muito rápida. Então, a gordura, quando é metabolizada, ela se transforma em bases de cetoses. E aí vai inflamar o teu corpo se você não eliminar de forma correta. Porque se ficar circulando na corrente sanguínea, teu metabolismo reabsorve e aí você vai ficar inchado, vai ficar inflamado. E como eliminar? Com chás. A gente tomar os chás, tem que tomar muita água. As pessoas às vezes resolvem fazer uma dieta, resolve estar fazendo uma mudança do estilo de vida, mas esquece do principal, que é tomar a água. E mais simples, e né? o mais fácil, justamente. Então deixa sempre ali do seu lado uma garrafinha, uma caneca, um copo e vai tomando essa água. A gente começa a estimular também com limão, pode saborizar, gengibre, hortelã. Certo, a última pergunta você meio que já respondeu, mas eu vou fazer, porque é do Antônio José, de Maceió também. Ele está falando que é iniciante na dieta low carb. Eu gostaria de saber algumas dicas para uma boa adaptação aí na dieta. Vamos dar umas sugestões assim? Café da manhã low carb, o que é que pode ser? Café da manhã low carb, dá pra gente colocar... Isso aqui, gente, eu não tô colocando Não é só pra uma dieta pessoa. pra todo mundo. É pra você que quer... Primeiro você tem que começar o seu despertar do dia, mais interessante, só com proteína. Então você colocaria só um omelete, ou então você coloca 2 ovos com uma fonte de gordura boa, que sejam as castanhas, e um abacate, 1/4 de abacate, e aí toma um cafezinho, não adianta adoçar, tem que ser sem açúcar. É possível, viu, gente? Eu já comecei aqui a tomar café sem açúcar, bota só uma canela. Só uma canela. E você se acostuma fácil. E vai adaptando o paladar a ficar menos doce. Aí no lanche da manhã a gente pode colocar aí uma fruta de carga glicêmica baixa, que é goiaba, caju, kiwi, acerola, que também, mas não dá para chupar, mas dá para fazer o suco se a gente não adoçar. E ameixa, aquela ameixa fruta mesmo. E aí você come também o abacaxi, dá para entrar também como opção de frutas low carb para o lanche da manhã. No almoço, a gente já pode colocar um pouquinho de carboidrato. E aí eu falo, nunca misturar o arroz com o macarrão, até porque na low carb não permite aquelas farinhas brancas. Então, se você quer usar alguma coisa com aveia, não pode. Aí você pode botar aqui a quinoa, pode botar a própria batata doce. Aí bota o filé de frango, peixe ou carne e bastante salada. Metade do prato se compõe em legumes e salada. Aí a outra maior parte vai com a proteína e a menor proporção entra com o carboidrato, que pode ser a quinoa, um arroz negro, uma batata doce, um inhame, uma macaxeira.
O lanche da tarde, a gente pode pegar, por exemplo, uma polpa de açaí, bater com a whey para dar um aporte maior proteico também. Ou come uma fruta diferente, ou faz aqueles mix de nuts, de castanha do caju, castanha do Pará, bota um damasco, uma goji berry. E o jantar, você pode comer um omelete, você pode comer um espaguete de vegetais com a carne moída, você pode variar com uma sopa, o girimum. É muito interessante na low carb, porque ele não é uma raiz, ele é um legume. Então você faz uma sopinha de girimum com carne de sol. Dá aquela sensação que você está comendo carboidrato. Isso, ele não é carboidrato. E ele não é carboidrato. Ele é um legume, então dá pra gente consumir bastante também. Faz um bolinho de abóbora com carne de sol, coloca no forno. E aí também pode colocar quinoa com a salada e o filé de frango. E aí vai variando. Agora as porções é totalmente individualizado. E eu acredito assim, a pessoa que não está acostumada vai sentir logo no início, mas depois o corpo acostuma, Isso, né? na primeira semana, se ficar com dor de cabeça, é super normal, porque você está reduzindo aquela quantidade de carboidrato que seu corpo estava habituado. Então é como se a gente estivesse dando um corte naquele combustível que ele sempre vai pedindo mais. Mas depois esse motor vai que vai com tudo, ativa o metabolismo, acelera e o resultado é lindo. Olha aí, eu espero que você tenha aprendido aí tudo sobre a dieta low carb. Se tiver alguma dúvida, não tem problema, manda pra gente no nosso WhatsApp, que você já sabe, que a gente volta aqui na Eliane para esclarecer para você. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço, Ju. Pronto, agora a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais um Viver Bem para você.